não vão tirar a gente de defender a democracia. Então, companheiras e companheiros, não nos deixemos pensar somente na relação da pesquisa. Eu falo que eu sou petista desde a barriga da minha mãe. Eu tenho 42 anos de idade. E desde sempre eu entendo que o voto é na rua e é na urna. É bom a gente ter pesquisa? É. Mas o melhor é fazer aquilo que a gente sabe fazer bem feito, que é conversar com as pessoas, com os nossos papéis, com as nossas entregas, porque eles querem comprar voto, mas a gente quer comprar a vida, a gente quer comprar a esperança, a gente quer dar para a classe trabalhadora aquilo que eles têm direito, e principalmente para as mulheres. Marcelo, presente! Marcelo, presente! Marcelo, presente! Obrigada. Obrigada, Juliana Cardoso. Queria pedir aqui para abrir o nosso ato, vai ler o manifesto que a gente construiu em conjunto, e em seguida já vou pedir para vir aqui o presidente do Diretório Municipal do PT, para ler o nosso manifesto que a gente construiu nesse dia: Justiça para Marcelo Arruda, Jesse Daiane, do Levante Popular da Juventude. Bom dia, companheiras e companheiros. Justiça para Marcelo Arruda. Nossa liberdade é o que eles mais temem. Estamos em todos os lugares. Estamos nas florestas, nos campos e nas cidades. Estamos no centro e na periferia, na capital e no interior. Estamos nos rios, nas praias, ilhas e mares. Estamos no sertão, no agreste, nas montanhas e vales. Somos muitos, mulheres, homens, somos LGBTQIA+, muito mais. Somos crianças, jovens, adultos, idosos, negros, brancos, indígenas, mestiços, originários e tradicionais. Somos o Brasil. Vivemos no norte, do norte ao sul, de leste a oeste. Vivemos sob chuva e sol, no calor e no frio. Lutamos por uma vida digna para todas as pessoas. Esse sempre foi o nosso compromisso. Nunca nos desviamos, nem nos desviaremos dele. O bolsonarismo teme nossos sonhos e quer criar um pesadelo. Só neste ano já registraram 214 casos de violência política, sendo 18 assassinatos entre abril e junho, segundo o Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio. Mas ele não pode nos calar. As ofensas, ameaças e balas fortalecem a nossa unidade. Quando um de nós tomba, vira semente, floresce, multiplica. Moa do Catendê com Ariuru, eu não sei falar esse nome. Ariuru Euaua, com Bruno Pereira e Dom Phillips, e será também com Marcelo Arruda. Para cada minuto de silêncio, há vidas inteiras de luta. A primavera será nossa. Nenhuma violência impedirá a nossa vitória. Marcelo Arruda! Presente! Marcelo Arruda! Presente! Agora! Sempre! Agora! Sempre! Obrigado, Jesse. Queria chamar aqui para fazer uma saudação o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Laércio Ribeiro. Obrigado. Queria primeiro cumprimentar e agradecer os partidos que estão aqui, que ajudaram na chamada do ato e na solidariedade: o PSOL, o PCdoB, o PCO, o PSB, PV, a Rede, o Movimento Brasil Popular. E a toda a companheirada, os companheiros e as companheiras do PT. Eu sei que nós estamos aqui hoje, nas ruas e nas redes, pedindo justiça por Marcelo. É isso que nós temos feito. Mas mais do que justiça, nós temos que honrar a trajetória e a vida desse militante. Nós não temos o direito de nos cansar. Não temos o direito de nos deixar abater. Nós assistimos o assassinato brutal do Marcelo por um bolsonarista
Um bolsonarista que entrou na sua festa de aniversário, na frente da sua família, e atirou no Marcelo. Que se não estivesse armado, a gente teria visto uma chacina naquela festa de aniversário. O que nós devemos ao Marcelo, é que todos os dias, até o fim das nossas vidas, a gente esteja nas ruas, lutando por justiça, lutando por igualdade. E depois nós assistimos, estarrecidos, a conclusão do inquérito da Polícia do Paraná, que diz que não houve ali um crime de ódio, que não houve ali um crime com motivação política. Como não? Como não houve? Houve sim um crime de ódio e motivação política, não só na morte do Marcelo, mas na morte das lideranças indígenas, na morte dos jovens do Paraisópolis, na morte de Mestre Boas do Catendê, que nós precisamos lembrar, na morte de todos os jovens nas periferias de todos os cantos. Essas mortes são sempre, sim, mortes políticas e com motivação política através de um discurso de ódio, de um irresponsável, de um crápula, de um bandido, de um miliciano que está sentado na cadeira da presidência da República. Não basta só justiça com base naquele indivíduo que entrou na festa do Marcelo. É preciso responsabilizar a todos. É preciso cadeia para Bolsonaro e sua corja, cadeia para os milicianos. Nós, Marcelos, Moas, nós venceremos. Em memória àqueles que lutaram, em memória a todos aqueles que lutam. Firmes à luta, Marcelos presentes. Obrigado, Laércio. Queria dar início aqui, a gente vai chamar algumas autoridades parlamentares que estão aqui presentes. Queria convidar, chamando a vereadora da cidade de São Paulo, Luana Alves. Salve, companheiros e companheiras! Pra cima, gente! Bom, queria também dizer, antes de começar essa fala, dizer Marcelo presente. Uma vítima do bolsonarismo, da violência política da extrema-direita, que nós vamos enfrentar daqui pra frente. A gente sabe que o que aconteceu agora, recentemente, todos esses casos de violência política contra as pessoas da esquerda estão sendo referendados pela justiça brasileira. Estão sendo estimulados pela justiça brasileira. Infelizmente, quando aquela delegada do Paraná falou que não tinha motivação política na morte do Marcelo, ela deu uma carta branca. Ela deu uma carta branca contra a violência política às esquerdas, ao povo negro, às mulheres, a qualquer um que ouse questionar esse genocida que está na presidência. Mas eu vou falar para vocês, claro, gente, a gente vê o Lula na frente, o Bolsonaro atrás, dá muita animação e dá muita esperança, mas isso não basta. Como falou o Brown alguns anos atrás, às vezes o clima de festa atrapalha. A gente tem que ter muita, mas muita atenção. O que Bolsonaro está preparando agora com a PEC Kamikaze, a gente sabe que é grave, que é desesperado, a gente sabe que é ridículo, mas pode ter a sua efetividade. Pode ter a sua efetividade. O Bolsonaro vai tentar se colocar ainda como alternativa viável ou vai tentar garantir o segundo turno para ter mais um tempo para bagunçar o período eleitoral. Isso é plenamente possível. A gente tem que estar muito preparado. É a melhor forma da gente conseguir isolar a extrema-direita, isolar a violência, isolar o golpismo, é a gente ter movimento de massa, pelo voto do Lula e também por um outro futuro. Porque a gente sabe que a nossa luta não vai parar, gente. Ninguém aqui tem ilusão com nada. No dia 2 de janeiro a fome não vai acabar. No dia 2 de janeiro a violência policial não vai acabar. O machismo não vai acabar. Nós temos que estar muito bem enraizado e colocar o programa da classe trabalhadora. O programa das periferias, que o Bolsonaro não consegue mais dialogar. Em 2018 ele dialogou. Não foi só o fascista que votou no Bolsonaro. Foi a mãe de família, foi o pai de família. Foi a pessoa periférica que acreditou numa mentira.
Porque ele falou que ele ia acabar com o privilégio. Ele falou que ele era contra o sistema. Nem todo mundo, gente, que acreditou nessa mentira é alguém que é fascista. Só que hoje ele não representa mais, hoje ele não engana mais. Hoje as pessoas viram o que é esse governo. E é com essas pessoas que nós temos que dialogar e ter do nosso lado. Porque essas pessoas que vão garantir o movimento massivo de isolar o golpismo, isolar a violência extrema-direita. Essa é a nossa chance de vitória. Eu conto muito com isso. É o momento da gente ir pra cima. Tô concluindo, companheiro. Falar com cada pessoa, cada associação de bairro, cada coletivo, cada grupo de juventude, cada pessoa, mesmo que votou no Bolsonaro em 2018, não importa. Cada pessoa que esteja disposta a nos escutar, nós temos que trazer pra junto da gente. Porque isso é a única garantia de isolar o golpismo e a única garantia de nos proteger. É uma questão de vida e morte. Eles estão cada vez mais desesperados e dispostos a ir até as últimas consequências. Para mim isso está muito, muito claro. Então, nós temos que ir muito para cima. O que vai nos garantir a vitória é nós termos a ampla maioria. Muita força pra gente. Vamos derrotar esse genocida e vamos defender a vida a todo custo. Muito obrigada, companheiro. Obrigado, vereadora Luana. Queria chamar aqui a vereadora da cidade de Ribeirão Preto e pré-candidata a deputada estadual pelo PT, Duda Hidalgo. Muito obrigada, 40. Salve, salve todo mundo que está aqui. Eu tô muito triste de a gente ter que estar aqui se manifestando, porque um dos nossos companheiros foi violentamente morto durante seu aniversário. Mas eu fico feliz em ver tantas pessoas aqui unidas e juntas, porque a gente precisa se juntar cada vez mais. O bolsonarismo fez uma coisa muito ruim com a política, muito ruim, que foi reduzir o debate político ao fígado. E a gente precisa voltar a mostrar para as pessoas qual que é o nosso projeto e esperançar em cada canto que a gente tem. Porque, infelizmente, o que o Bolsonaro faz é ir pra rua e dizer que tem que metralhar a petralhada. O que o Bolsonaro faz é violentar mulheres, jovens, negros, todos os dias, quando ele permite que isso se faça, quando ele endossa o que os seus apoiadores fazem todos os dias na rua. E eu sei que essas violências e perseguições políticas, elas só acontecem porque o nosso projeto é um projeto de transformação do Brasil, que a gente iniciou com o governo Lula, com o governo Dilma, e que agora a gente vai continuar no dia 1º de janeiro, quando a gente se eleger de novo. Esse projeto que a gente tem, ele é um projeto de vida, um projeto de esperança. E infelizmente para eles, mas felizmente pra gente, o amor vai vencer o ódio novamente. A gente vai conseguir, gente. A gente vai conseguir dar esperança para os 33 milhões de brasileiros que estão passando fome todos os dias. Para metade da população que sofre com a insegurança alimentar. Para quem está indo para a rua com medo. Para quem tem medo todos os dias. E eu passei por muita coisa, gente. Eu sou de uma cidade extremamente conservadora no interior do estado de São Paulo. Eu sou de Ribeirão Preto, a capital do agrobusiness do estado de São Paulo. Uma cidade que nunca viu uma mulher jovem, negra, LGBT dentro do seu parlamento. Eu sou a primeira vereadora assumidamente LGBT da minha Câmara. Em uma cidade que só elegeu 10 mulheres em toda a sua história. É muito difícil pra gente ainda ter que enfrentar essas barreiras todos os dias. Mas a gente veio pra ficar. A gente veio pra ocupar esses espaços e a gente vai ocupar cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Duda. Queria chamar aqui a vereadora da bancada feminista, Caroline Ara. Salve, salve, pessoal. Licença para chegar. Não vou dar bom dia porque o assunto não é bom. A gente está sofrendo com a violência política de gênero, do bolsonarismo. Nós mesmas, eu aqui com a minha amiga Mari, também da bancada feminista, nós sofremos com perseguição machista, até mesmo com atentados, como a maioria das vereadoras trans eleitas, a maioria das mulheres negras eleitas, e Talíria,
e Ana Lúcia, e Beni Bioli, e Érica Hilton, e Érica Malunguinho, eu mesma, Caroline Ara, ameaçadas de morte pelo bolsonarismo. E o que aconteceu em Foz do Iguaçu é o ápice dessa política de morte que está nos assolando agora, né? Essa política de morte que pega as pessoas que são militantes, que mata os ativistas em direitos humanos, os ativistas ambientais, como Dom e Philip, né? Como o Bruno. Nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com essa mortalidade alta de ativistas aqui no Brasil, de indígenas e do genocídio da população negra e pobre aqui no Brasil. Nós temos um desafio enorme agora com a derrota eleitoral de Bolsonaro, que nós devemos lutar para acontecer logo no primeiro turno, e o PSOL esse ano, diante desse desafio histórico, abriu mão de ter candidato próprio para poder lutar contra o bolsonarismo eleitoralmente, apoiando Lula desde o primeiro turno. No entanto, nós sabemos que isso não é o bastante. A luta não é só eleitoral. Nós temos que nos manter nas ruas, nós temos que nos manter enfileiradas e enfileirados contra o bolsonarismo antes e depois da eleição, porque eles não vão aceitar a derrota. Eles já estão ensaiando os seus discursos nojentos golpistas. E além disso, eles continuarão ameaçando as nossas vidas, continuarão fazendo atentados, continuarão ameaçando parlamentares negras, continuarão matando ativistas, invadindo e desaparecendo com comunidades inteiras, como aconteceu com os Yanomamis. Vão continuar com suas forças de segurança invadindo as favelas e fazendo morticínios, como aconteceu no Rio de Janeiro, colocando corpos em viaturas como se fosse lixo, como se fosse entulho. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra o legado conservador de extrema direita que está organizado no nosso Brasil e que mesmo com a vitória de Lula, que vai ser um marco importante, mesmo assim nós vamos ter que lidar com essa galera. E vamos ter que colocar esses fascistinhas de merda de volta no bueiro deles, de volta da lata de lixo da história, de onde eles jamais deveriam ter saído, de onde eles jamais deveriam ter tido espaço para falar, para dizer que esterilização forçada, como Bolsonaro sempre disse, é ok, para acabar com essa porcaria de lei que nós temos em relação ao aborto, que faz uma menina ser obrigada a ouvir da juíza que ela tem que aguentar mais um pouco. Nós não temos que aguentar mais um pouco, não. Chega de morte, chega de medo. Como a outra vereadora falou aqui, nós temos que começar a esperançar, no verbo esperançar, que é a esperança ativa, na luta ativa. Por isso nós temos esse desafio nas urnas e nas ruas de lutar contra o bolsonarismo, pela vida da classe trabalhadora, pela vida das mulheres, do povo negro, do povo indígena, das LGBTQIA+, como eu, que sou uma das parlamentares trans eleitas, a única parlamentar intersexo do país. Estamos juntas e juntos na luta, na vida. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Gostaria de chamar aqui nossa companheira, que é deputada federal e é pré-candidata à reeleição como deputada federal e vem muito bem acompanhada, Sâmia Bonfim. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu vim aqui, antes de mais nada, para prestar nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros do Marcelo Arruda, que foi covardemente assassinado. Dizer que nós não aceitamos a definição da delegada do Paraná e de toda a investigação que diz que o crime não é político. Se o crime não foi político, o que seria o crime político, afinal de contas?
E tem um culpado, não só aquele que apertou o gatilho, mas aquele que hoje, infelizmente, está na presidência da República, porque sempre estimulou o ódio, a violência, a perseguição, o autoritarismo e o assassinato contra aqueles que defendem as liberdades democráticas, defendem o nosso país e lutam contra esse governo de morte e de destruição. É fundamental que a gente se organize cada vez mais para daqui até o processo eleitoral construir um grande levante antifascista. Para mim essa tem que ser a tônica, porque é disso que se trata o projeto que eles vão querer levar adiante caso consigam se reeleger. Ainda que não consigam, é esse o projeto, porque o Bolsonaro ele está para além da sua figura, ele também é um movimento, infelizmente, um movimento político organizado que deve seguir nos próximos 4 anos, tomara que menos, mas que deve seguir organizado e, portanto, se o nosso levante antifascista for vitorioso até as eleições, no primeiro turno... Oi, tudo bom? Obrigado. Ainda nos anos seguintes, me concentrei um pouquinho, nos anos seguintes deve seguir como um movimento mobilizado, organizado, fora Bolsonaro, para seguir enfrentando e derrotando esses crápulas que hoje tomam conta das nossas instituições, mas que também, infelizmente, tomam conta, às vezes, das suas e das redes sociais. Nos últimos dias, nas últimas semanas, houve uma procura pelas instituições para que elas dessem uma resposta à altura sobre os diversos crimes que aconteceram, do Dom, do Bruno, do Marcelo e tantos outros. Mas a gente sabe quais foram as respostas, que mostram justamente os limites dessas instituições, sejam pela característica delas, mas seja principalmente porque boa parte delas está completamente aparelhada, dominada por bolsonaristas, né? Ele ocupou o espaço da política também para isso. Por isso que o nosso espaço e a nossa responsabilidade é, como disse a vereadora Luana, apostar no movimento amplo, democrático, um movimento de massas, capaz de derrotar o Bolsonaro ainda no primeiro turno. Existe um sentimento muito forte da população de repulsa ao Bolsonaro. A gente deve persistir sobre ele até o final para conseguir derrotar esse genocida. Estamos juntos, companheiras e companheiros. Marcelo presente, Marielle presente, Dom presente, Bruno presente. Vamos seguir nas nossas lutas por eles e pelas gerações futuras. Estamos juntos. Valeu. Obrigado, deputada. A gente encerrou esse bloco de autoridades parlamentares que passaram aqui no nosso ato, e eu gostaria de pedir aqui a atenção de todo mundo para a gente, mais uma vez, fazer aquilo que nós tradicionalmente fazemos quando acontecem atos como esse. Para os nossos companheiros que tombaram, nenhum minuto de silêncio, mas uma vida inteira de luta, de militância e de enfrentamento. Marcelo Arruda, presente! Marcelo Arruda! Presente! Marcelo Arruda! Presente! Hoje! Obrigado. Gostaria de chamar aqui para fazer a saudação em nome do Partido Socialista Brasileiro a companheira Paula Ituaçu. Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje a gente pode dizer que nós temos a alegria de estarmos nos reunindo aqui em nome de um grande lutador, em manifesto contra a violência política que tem sido horrível nos dias de hoje. São 76 assassinatos políticos em todo o nosso Brasil. E nós queremos dizer que nós temos que reconstituir a política da paz. E nós iremos fazer isso, querendo ou não a direita, através do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que está voltando com força e está unindo a esquerda de uma maneira excepcional, de uma maneira a qual não há diferença por aqueles que estão indignados com a política suja, perversa, machista, que hoje nós sabemos que existe um gatilho quando o Bolsonaro vai nas mídias e fala que eles sabem o que fazer. Quando eles falam eles sabem o que fazer, ele está dando um gatilho para que as pessoas vão aonde tem manifesto de esquerda, porque ele está com medo de perder no primeiro turno. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, unificando todas as bandeiras e os partidos de esquerda para falar Lula em primeiro turno.
queria dizer também que ontem, lá no Rio de Janeiro, o nosso companheiro Marcelo Freixo foi impedido de fazer a política da paz numa feira que tem lá no Rio de Janeiro. Os milicianos e o deputado que estava junto impediram eles de estarem falando da esquerda, falando de Lula e Alckmin, que significou por um bem maior. Precisamos de mulheres na política, onde o próprio Bolsonaro vem colocando palavras de ódio contra as mulheres, palavras de machismo. E nós precisamos dizer, basta, chega. É por isso que hoje estamos aqui. Viva Marcelo, viva todos aqueles que estão fazendo o trabalho de unificação de esquerda. Viva o nosso povo brasileiro. É Lula no primeiro turno. Obrigado, Paula. Queria convidar aqui, em nome do Partido Comunista do Brasil, o camarada Denis Veiga Júnior. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu trago aqui, em nome do Partido Comunista do Brasil, a solidariedade à família, aos amigos e ao Partido dos Trabalhadores, onde o Marcelo Corrêa foi militante. O PCdoB condena a violência como forma de fazer política. O PCdoB, junto com o povo brasileiro, quer paz, quer democracia. O bolsonarismo está tomado de desespero, porque sabe que no dia 2 de outubro o povo brasileiro vai dar um rotundo não ao fascismo e ao seu governo genocida. Matou na pandemia e hoje mata nas ruas. O fascismo não pode vencer e não vencerá. Os fascistas não passarão. O fascismo não passará. Hoje está a prova de que o Brasil inteiro fizeram manifestações essa semana toda contra o assassinato do companheiro Marcelo. E a pergunta que fica, depois que a Polícia Civil do Paraná protagonizou aquele vexame do inquérito, dizendo que ele é político, quantos Marcelos ainda irão morrer para que a gente acabe com a violência bolsonarista, dos seus milicianos, dos fascistas que nos ameaçam todos os dias, dos bolsonaristas que ameaçam todos os dias as instituições. A mão do Bolsonaro está nesse assassinato, porque ele incita para que sejam mortos todos os patriotas, os democratas, que defendem a democracia, que defendem a liberdade, que defendem um Brasil diferente, um Brasil que tenha desenvolvimento, que tenha mais emprego para o seu povo, que não tenha mais miséria, que não tenha mais fome. O Brasil inteiro unido vai derrotar os fascistas, vai derrotar o Bolsonaro. Bolsonaro, o povo brasileiro não tem medo de você. Fascistas, milicianos, nós não tememos vocês. Nós vamos vencer. A esperança é mais forte do que o medo que vocês tentam nos impingir. Hoje vocês já estão sendo derrotados. No dia 2, vocês serão derrotados definitivamente. E no curso da história do Brasil, um dia, a sociedade brasileira não terá mais essa chaga do fascismo, do racismo, do machismo, do preconceito de toda espécie. Marcelo, presente. Obrigado. Obrigado, camarada. Queria chamar aqui, agradecer ao companheiro, camarada Denis, e a solidariedade do PCdoB. E queria chamar aqui, em nome da Rede Sustentabilidade, companheiro e amigo Marco Martins. Alô, som, vamos trocar para... Bom dia, pessoal. Eu queria começar dizendo o quão triste a gente está, em nome da Rede Sustentabilidade, oferecendo nossa solidariedade à família do Marcelo Arruda, aos companheiros aqui do PT, do qual ele era militante, expressar o quão triste é esse momento que nós vivemos no Brasil. Desde 2018, Bolsonaro abriu a porta do esgoto, abriu a porta para o fascismo voltar a ser criado, a se manifestar no nosso país. A polarização sempre foi
normal nas nossas eleições. O PT sempre enfrentou o PSDB, mas nunca foi de maneira violenta, nunca foi o que é isso que está hoje. A gente não pode permitir que essas eleições sejam normalizadas. Essas eleições, elas não são polarizadas. Não é uma polarização política, é uma polarização entre democratas e golpistas, entre quem defende a liberdade e quem é autoritário. É entre nós, que representamos o povo, que queremos ser livre, que queremos poder fazer política, e esses fascistinhas de merda, como foi dito aqui antes. Então, gente, é muito importante que nós estejamos aqui. É muito importante que nós não saiamos das ruas, que nós continuamos fortes. Eu acho que assim, a minha mãe está muito preocupada com como eu estou atuando, como a gente está fazendo oposição ao bolsonarismo, e acho que as mães de todo mundo aqui também estão preocupadas, porque a gente tem motivo real para estar preocupado. O Bolsonaro armou 600 mil pessoas no país, tem 600 mil brasileiros armados, é mais do que as forças policiais, que também estão radicalizadas. Mas é nesse momento, como disse o grande Martin Luther King, que também foi assassinado por causa das suas posições políticas, que a gente precisa construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. E hoje o que a gente está fazendo aqui é sendo um dique de coragem. O que a gente vai fazer até o dia 2 é estar na rua, é não desistir, é falar com todo mundo que a gente precisa falar. E a gente precisa enaltecer o ex-presidente Lula e o que ele tem feito. Ele entendeu esse momento histórico, ele tem falado com pessoas que eram inimigas dele historicamente, porque ele entendeu que nós não somos inimigos, nós não temos inimigos, o inimigo é um só, o inimigo é Bolsonaro, e mais do que isso, o inimigo é o bolsonarismo, que é a face do fascismo no mundo se apresentando aqui no Brasil. Então a gente não pode permitir que a imprensa ou que qualquer pessoa equipare o presidente Lula e o Bolsonaro, ou qualquer outro político, qualquer outro candidato ao Bolsonaro. A gente tem que se esforçar e nós vamos vencer, nós não vamos desistir, nós estamos juntos, nós vamos sair na rua todo dia se for preciso, porque tem gente que não pode, tem gente que não vai, tem gente que tem medo, e o fascismo é o governo do medo. Nós não temos medo. Eu agradeço. E Marcelo Arruda presente, Bruno e Dom presente, Marielle presente, e todos os brasileiros que foram assassinados por esse governo. Obrigado. Obrigado, Marco. Queria convidar aqui nosso camarada Leidiano Farias, em nome do Movimento Brasil Popular. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a unidade aqui presente, as representações dos partidos, dos movimentos populares, porque é dessa forma, é com muita unidade que a gente vai enfrentar o bolsonarismo. O bolsonarismo já disse a que veio quando tivemos o assassinato da companheira Marielle Franco, companheiro Moura do Catendê, companheiro Marcelo Arruda e tantos outros militantes que são assassinados no dia a dia por lutar por justiça social, por lutar por um Brasil justo, solidário. Então, o caminho para de fato vencermos está aqui, com muita unidade, com muita solidariedade. Nós marchamos juntos rumo a uma grande vitória nas eleições de 22, porque a tarefa não é simples. Nós temos que restabelecer a questão democrática no Brasil, e isso significa derrotar o bolsonarismo, mas também temos que reconstruir o país, as suas bases econômicas, voltar a gerar emprego, a fome que assola o Brasil. Então, essa unidade aqui é mais um momento, é simbólico e dá confiança para nós. De forma que, neste momento, nós temos que passar uma mensagem de serenidade, de coragem, que nós não vamos deixar de lutar pelo nosso país. Não é momento de ter medo, é momento de ter coragem e é momento de ter unidade. E esse ato é a expressão disso.
Então, um forte abraço a todos e todas, um grande abraço para todos os militantes que estão aqui, para os companheiros, as companheiras que vieram, e nós seguiremos. Marcelo Arruda! Obrigado, companheiro Leidiano. E agora, para encerrar o bloco dos partidos políticos, gostaria de convidar aqui para fazer a fala da nossa companheira Débora Pereira, presidente do PSOL. Bom dia a todos e todas. A gente sempre tem que ensinar que é bom dia, mesmo hoje a gente estando aqui nas ruas com sentimentos de indignidade e de tristeza. Nós, do PSOL, estamos aqui também prestando solidariedade aos familiares de Marcelo e dizendo que, assim como todos que hoje aqui estão e todos quando receberam a triste notícia do acontecido de uma pessoa matando outra pessoa, dizendo aqui é Bolsonaro, o quanto isso nos revolta. E a gente sabe, eu sou presidente do partido, também faço parte de um dos movimentos sociais, que é o MTST, e a gente sabe que desde que Bolsonaro se elegeu, existe violência política a todo custo com o nosso povo preto da periferia, com o nosso povo LGBT, com as nossas mulheres. E hoje a gente está tomando aqui as ruas para dizer que a gente não vai admitir nenhum tipo de violência política contra os nossos. E que esse caso não vai passar batido. Enquanto não houver justiça por Marcelo, nós tomaremos as ruas, as nossas bocas não irão se calar. Nós, também do PSOL, resolvemos nesse ano apoiar o nosso presidente Lula, entendendo que Lula é o único candidato capaz de derrotar essa política do ódio, derrotar o bolsonarismo. E é por isso que nós, do PSOL, resolvemos nos unir para derrotar o Bolsonaro. Nós estamos cansados de ver os nossos, por conta dessa política desse presidente irresponsável, desastrosa, morrendo de fome, morrendo de frio, ficando em situação de rua. Nós estamos cansados de ver os nossos sofrer pelos diversos preconceitos. E hoje, junto com os diversos partidos, estamos aqui reafirmando que as nossas vozes não serão caladas, até que, enfim, o amor vence o ódio. É isso, gente. Marcelo presente! Marcelo presente! É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Débora. Gostaria de chamar aqui, em nome da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, companheiro César Locatelli. Obrigado. Bom dia. Bom, em nome da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, queria expressar nossa solidariedade à família, aos amigos do Marcelo, da Marielle, do Anderson, do Dom, do Bruno, de todos aqueles que caíram, indígenas, negros, jovens da periferia. E dizer que acho que a principal homenagem que a gente pode fazer a essas pessoas é não parar de hoje até o dia 2 de outubro para conseguir maioria nas assembleias, nos senados, eleger o Lula no primeiro turno. Acho que é isso. Vamos em frente. Obrigado, César. Gostaria de convidar aqui para fazer uma saudação nosso companheiro Murilo, da Juventude do PSB. Bom dia, companheiros. Eu sou o Murilo, da Juventude do PSB, a JSB paulistana. Estamos aqui nesse ato não só pela morte do companheiro Marcelo Arruda, no Paraná, mas também pelas tantas mortes que já aconteceram nesse governo. Um governo genocida, um governo que levanta apenas as bandeiras que o beneficiam. É importante também lembrarmos de Marielle, de Mestre Moa,
que também morreram em 2018. É chegada a eleição, a tropa bolsonarista entra em campo e ataca o nosso meio, ataca nossa ideologia, ataca o progressismo que tanto defendemos. Esse ano, contra o Bolsonaro, não existe uma terceira via. Todos os partidos do campo progressista já se juntaram em uma única candidatura viável. A candidatura do presidente Lula. Não é mais ex-presidente, é o próximo presidente Lula. Nós vamos ganhar governos ainda no primeiro turno. É Lula aqui, é Lula lá e Haddad aqui. Se converte. Obrigado, Murilo. Gostaria de chamar aqui em nome da Juventude do Partido dos Trabalhadores, secretária estadual Lígia Toneto. Bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar, todos os partidos políticos que construíram esse ato tão importante em memória de Marcelo Arruda. E memória, gente, é uma palavra muito importante para o dia de hoje. Porque nós temos memória do que é o fascismo, que nós não toleramos qualquer tipo de violência política. É porque nós temos memória de tantos companheiros que se foram, que a gente não deixa nenhum companheiro ser assassinado em vão, que está construindo a nossa luta. Mas nós não somos um povo só de memórias de momentos ruins. Pelo contrário, é porque nós temos muita memória de momentos muito melhores que a gente já viveu, que a gente tem esperança de mudar. É porque nós temos memória que nós já fomos um país sem fome, que nós não aceitamos que o Brasil volte para o mapa da fome. É porque nós temos memória de que os filhos da classe trabalhadora entraram na universidade, que a gente não aceita que hoje estejam saindo para terem que trabalhar cada vez mais cedo. É porque nós temos memória de ser um país muito mais feliz, com muito mais orgulho de ser brasileiro, que a gente não aceita o que o Brasil está vivendo hoje com Bolsonaro. E porque a nossa memória de momentos felizes é o que tem que mover a gente, que o medo não pode ser o protagonista dessa eleição. A esperança tem que ser o protagonista dessa eleição. E por isso que essa faixa aqui, gente, ela é tão importante. Porque nós não vamos deixar que nenhuma violência impeça a nossa vitória. E nós sabemos como mudar esse país. Nós sabemos que o Lula já mudou uma vez e melhorou muito. Já mudou duas e melhorou mais ainda. E ele vai ser eleito agora em outubro. E vamos subir junto com ele a rampa do Palácio do Planalto, em 1º de janeiro de 2023, para fazer o melhor governo da história desse país. Então é Lula lá, Haddad aqui e vamos junto, companheirada. Obrigado, Lígia. Gostaria de convidar aqui para fazer uma saudação companheiro Tião Nicomedes, do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que está presente aqui saudando e participando do nosso ato. As eleições a gente sempre tinha como um momento de festa democrática, desde 82 que a gente vem nessa caminhada de esperar nas eleições as mudanças, e dos últimos anos para cá, depois do golpe de 2016, 2017, 2018, a gente viu que as eleições viraram um momento de terrorismo, Se dizia que no Brasil não tem terroristas, mas no Brasil tem terroristas e terrorismos. E isso acontece nas épocas das eleições. Quando entrou um candidato decidido a armar o povo, decidido a armar a nação, decidido a colocar em projéteis solução para os problemas do país, dividiu o país, dividiu a cidade, dividiu as famílias. Eu sou de uma família pobre, humilde da roça, e hoje eu vejo a minha família, primo que não fala com primo, irmão que não fala com irmão, tio que não fala, racharam por conta da polarização dentro das próprias casas. Você vê pessoas, eu tenho uma amiga que é militante PT, tomou um soco na boca do irmão dela que ela tanto adora porque é Bolsonaro. Então a forma como a política está andando, está absurdo. O que aconteceu no aniversário do Marcelo é só um exemplo do que podem ser esses próximos anos. Porque esse maluco quer armar a população. Ele teve um grande momento para exercer liderança, um bom governo no país,
esse momento dramático que foi a pandemia para o planeta inteiro, era um grande momento para ele se mostrar, como militar que faz a diferença, como cristão que se diz ser, faz a diferença. Mas foi um tolo e jogou a população para a morte, tantos militares, tantas pessoas, tanta gente da elite, tantos empresários, tanta gente que morreu atrás dessas ideias. Não tome vacina, não se preocupe com máscara, vamos trabalhar. Matou uma nação. E hoje nós vemos, em situação de rua, companheiro, não só quem mora nas calçadas, não só quem está no centro de acolhida, nos abrigos, as famílias dentro de casa estão em situação de rua. Você vê pessoas precisando sair dos lares para buscar marmitas nas praças e vai em 1, 2, 3, 4, 5 lugares para pegar o almoço, a mãe, o pai, para levar para os filhos para casa, que está no CDHU, que está no Acoab, que está na favela. As pessoas estão passando fome e o cara pensa em fuzil. Quanto custa um fuzil? Quanto custa uma .40? Quanto custa um 38? Armar a população nesse momento em que as pessoas estão até roubando alimentos, tendo que saquear supermercado para não passar fome, crianças tendo que comer comida de adulto porque não tem leite, programas de leite foram cortados aqui em São Paulo pelo senhor Dória, que não precisa de leite. Então nós precisamos nos unir para reverter isso. E termino deixando um convite para dia 19 de agosto, nós teremos um grande ato na Praça da Sé. A população de rua no Brasil inteiro, em alguns países da América Latina, nós vamos fazer um ato, mas em São Paulo a gente estará concentrado na Praça da Sé. Seria importante todos os companheiros participarem, né? Porque o momento pede isso, né? O momento pede isso. E fiquemos atentos com o que está acontecendo na região da Cracolândia. Vou encerrar aqui, porque aí nós temos muitos Marcelos. Porque as pessoas foram jogadas ao relento, jogadas ao vício, jogados às drogas que ninguém sabe por quem chega até eles, e agora eles estão pagando com vida. É tortura toda noite, bomba, bala, espalha pela cidade, nenhum bairro quer, nenhum comerciante quer, mas nós estamos falando de vida. Precisamos tirá-los dos vícios, precisamos cuidar da saúde, mas mais do que isso, não é a polícia que vai resolver, não é arma de fogo, não é tiro que vai resolver aquilo. E por essas e outras, eu quero, Bolsonaro, se você puder, nos outros próximos 4 anos, vir catar a latinha e puxar uma carroça para você aprender um pouquinho do que é realidade nesse Brasil. Obrigado, companheiro Tião. Vou chamar aqui para fazer uma última saudação. Nós estamos praticamente encerrando o ato, mas ainda vai ter uma parte muito importante. E gostaria de pedir que todo mundo ficasse aqui, se aproximasse. Mas antes disso eu vou chamar para fazer uma última saudação o companheiro Gustavo do POR, que se somou, pediu fala e está aderindo aqui ao ato em nome do POR. Obrigado aos companheiros da organização, do Partido dos Trabalhadores. O Partido Operário Revolucionário está presente nessa manifestação. Trouxemos uma nota, uma pequena nota que foi distribuída aos companheiros e às companheiras, cujo conteúdo eu vou sintetizar aqui em 3 pontos. Primeira coisa, companheiros e companheiras, é que o assassinato do Marcelo representa mais um dos crimes de classe da burguesia. O assassinato do Marcelo se coloca lado a lado do assassinato de indígenas,